Olá, pessoal. Eu me chamo Nádia, sou a professora de matemática que vai estar com vocês hoje, né? Estou substituindo o professor Pedro, ele está dodói, tá? Melhoras, Pedro. E nós vamos ver a continuação do assunto que Pedro já estava vendo com vocês, né? Que é potenciação, certo? Eu vou passar a palavra para a professora Cláudia, para ela dar as boas-vindas a vocês. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom nós estarmos aqui. Estou aqui acompanhando a professora Nádia, com a grande responsabilidade a nossa aqui de substituir o professor Pedro, né? Mas aí estamos aqui preparados para interagir com vocês, queremos a presença de vocês aqui. Quem estiver aí já vai colocando o nome para a gente poder falar, tá certo? Lembre-se sempre de pegar lápis, caderno, anotar, fazer as atividades e qualquer dúvida aqui, pergunta, já estamos aqui com a Alana, professora. Então, bem-vinda, Alana. Que bom. Uhum. A sua presença aqui é muito importante, tá certo? Então, acompanhe aí a nossa aula hoje sobre potenciação, preparada pelo professor Pedro, tá certo? Uhum. Essa aula, você fala sobre a aula que vai estar no YouTube, o QR Code. Isso. Então, lembrando a vocês, né, pessoal, que a nossa aula, ela está disponível, né? Nossa aula é digital, então vocês podem ver através da televisão, através do celular, do notebook. Então, vocês baixam o nosso aplicativo para que vocês possam acompanhar. Então, quem tem celular está aí na telinha, Guide já colocou o nosso QR Code. Quem tem celular iOS, quem tem celular Android, então baixa o aplicativo para que vocês possam interagir conosco, como temos aqui a Alana e Ronald aqui já dando o bom dia deles. Então a presença de vocês é muito importante para nós, essa aula é preparada com muito carinho e estamos aqui para interagir com vocês, tá certo? E lembrando, pode passar aí, professora, lembrando a vocês também que tem o nosso chat, né, nossa interação aqui, como eu estou falando o nome de vocês, coloquem também a escola de vocês aí, para a gente falar, desde já agradecendo, né? A de Alana eu estou vendo aqui, que é a Escola Municipal, professor Floresta Fernandes. Então, Alana, uma gratidão a você de estar sempre presente, divulgar aí com nossos alunos. E também as nossas aulas estão no YouTube, né? Então, vai lá, se você não conseguiu assistir, divulguem aí vocês que estão no nosso chat com os coleguinhas de vocês, ou se vocês estão assistindo aqui e não entenderam um assunto, vai lá no YouTube, procura o Educa Recife lá, e estão todas as aulas dos nossos queridos professores aqui disponíveis para que vocês possam rever. Vocês podem falar alguma coisa lá, alguma dúvida que vocês tiveram, que nós vamos lá responder. Deem um like também, viu? Para a gente saber que vocês estão visualizando, estão assistindo a nossa aula, tá certo, pessoal? Importante. Importante, pessoal, vocês entrarem lá no YouTube, encontrarem a aula que vocês desejam assistir, né? Se vocês perderam, vão lá, assiste a aula, tira dúvida, tá? Coloca um recadinho lá pra gente. Ficamos aguardando isso aí, tá certo? Olha só, potenciação é a aula de hoje, né? Inclusive, essa aula foi feita pelo professor Pedro, tá? Eu só estou aqui tentando substituí-lo para colocar para vocês, só isso, tá bom? Então, relembrando, 3 vezes 4, né? Como é que a gente lê isso de fato? Olha só, como é que você fala? Você fala 3 vezes 4. Você fala 3, 4 vezes. É isso? Então, você vai somar 3 mais 3, mais 3 mais 3. Não é isso? Então, quando você fala 3 vezes 4, você está falando 4, 3, né? Que você somando, você vai ter esse resultado dessa multiplicação. Não é isso? Então, podemos somar, mas é claro que quando a gente multiplica, a gente ganha tempo, né? Porque se você fosse fazer 3 vezes 6 ou 3 vezes 8, você iria escrever 8, 3 aí, 3 mais 3, 8 vezes, não é? Então, com certeza, quando você tem o domínio da multiplicação, você ganha tempo, tá certo? Então, olha só, eu não estou falando 4 mais 4 mais 4, não é? Porque eu estou falando
3 vezes 4. Aliás, estou falando 4, 4 e 4. 3 vezes 4. Se eu falar 4 vezes 3, aí eu falo 3 mais 3 mais 3 mais 3. Entenderam a diferença? Vê só, temos mais que 12, né? Vai dar 12 também, 3 mais 3 mais 3, né? E 2 vezes 5, né? 2 vezes 5 é igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou é igual a 5 mais 5. E aí? Olha só, ele colocou uma luzinha ali em cima. E aí, o que é que vocês acham? Vamos ao próximo. É 10, né? 2 vezes 5 é 10. E você vai perceber que se você juntar esses dois aí, também vai dar 10. E se você fizer 5 mais 5, também é 10, né? São 3 formas, tá certo? Então, é a multiplicação de termos iguais, a potência, tá? Então, a potência, pessoal, ela é a multiplicação de termos iguais. Ou seja, se eu tenho 3 elevado a 4, né? O expoente 4, eu vou ter 3, 3, 3 e 3, né? Isso vezes, porque é a multiplicação e não a soma, como a gente viu no slide anterior, certo? Então, nós vamos ter 3 elevado a 2, né? Temos o expoente 2 e a base 3. E aí, para fazer isso, eu vou simplesmente multiplicar o 3 duas vezes. O meu expoente não é 2? Então, esse expoente, ele define quantas vezes eu vou multiplicar essa base, certo? Ou seja, sempre que eu tiver uma potência, eu vou ter um expoente e vou ter uma base. E preciso entender que essa base vai ser multiplicada quantas vezes o expoente me diz, ok? Então, aí eu tenho 3 elevado a 2. E aí sei que 3 vezes 3 é exatamente o que está escrito aí. 3 elevado a 2, certo? E aí, vamos ver. 3 vezes 3 é 9, não é? Isso a gente sabe lá na tabuada de 3, certo? Então, 2 elevado a 5, né? Assim que a gente chama, 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é igual a... Quantas vezes eu vou multiplicar o 5, gente? O 5 é o número que me diz quantas vezes o 2 vai ser multiplicado. Porque o 2 é a base e o 5 é o que me diz a quantidade de vezes que eu vou multiplicar, certo? Então, eu tenho 2 elevado a 5, que vai me dar este resultado. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, certo? Então, eu tenho que o número 2, que é a base dessa potência, vai ser multiplicado 5 vezes, que é o número do expoente dele, certo? A potência 2 elevado a 5, o resultado dela vai ser 32. Por que eu vou fazer? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, perceberam que na potência nós vamos multiplicando entre eles, certo? Então, quando eu chegar no final, eu vou ter 16 vezes 2, que vai dar 32, certo? Então, o expoente me diz quantas vezes eu vou multiplicar a base, certo? Mas eu preciso entender que essa base multiplicada vai ser 1 que multiplica o resultado, que multiplica o resultado, e aí vai, tá? Então, é uma sequência de multiplicações. Então, eu tenho que 2 elevado a 5 é igual a 32, porque eu vou multiplicar o 2 ali 5 vezes, certo? Então, eu tenho agora, ele colocou generalizando.
A elevado, A é a base, né? E esse A vai ser elevado a N, que N é o expoente, certo? Então, eu tenho que N é o expoente. Vamos lá. A, porque ele colocou N, então N vezes, né? Então, ele colocou só um exemplo com as letras, tá? Só para você entender um pouquinho, que vai ser multiplicar a base. Vamos lá. N vezes, certo? Então, eu tenho que, por definição, nós temos o seguinte: todo número que é elevado a zero, tá? Que resultado seria? Então, qualquer número, tá? Independente dele ter um dígito, 2, 3, tá? Eu posso colocar um valor assim, tipo 340 elevado a zero, tá? O resultado seria o mesmo. Todo número elevado a zero, o resultado é 1, certo? E quando ele é elevado a 1, qual é o resultado? Vamos ver? Olha só. Eu tenho que 0,23 elevado a zero é 1, certo? Como eu acabei de dizer para vocês. Tenho que 4 elevado a 1. Qual seria o resultado disso? Percebam que eu estou mostrando que quando ele é elevado a zero, qualquer número elevado a zero, o expoente 0, ele é 1, certo? E quando ele é elevado ao expoente 1, qual seria o resultado? Pensem o seguinte: se o número do expoente é o número que me diz a quantidade que vai ser multiplicada, não é isso? Se ele vai ser multiplicado uma vez, ele só pode dar ele próprio, concordam comigo? Então, se eu pego o número 4 e vou elevar ele a 1, esse número, ele só pode dar um resultado, porque eu só estou com uma vez multiplicando. Ele é ele próprio, certo? Deu para vocês entenderem? Então, quando eu tenho o expoente 0, que eu não vou multiplicar hora nenhuma, não é? Porque o expoente é 0. Então, se o número do expoente me diz a quantidade que eu vou multiplicar a base, e ele é 0, então eu não vou multiplicar nunca, não é isso? E quando eu vou com o número 1 sendo o expoente, eu só vou multiplicar esse número uma vez. Então, ele só vai aparecer uma vez, não é isso? Então, vê só, 4 elevado a 1 é igual a 4. E 3/4 elevado a 1 igual a 3/4, concordam? Eu não tenho como fazer, porque eu só tenho um 1 como expoente, tá? E eu só posso multiplicar quando eu tenho no expoente um número que me diz quantas vezes eu multiplico, certo? Então, 3/4 elevado a 1 é igual a 3/4. E aí eu tenho também 0 elevado a 5. O que eu posso fazer com 0? 0, concordam? Porque ele pode ser elevado a qualquer número, mas como que eu vou multiplicar 0? Quando a gente multiplica alguma coisa por 0, qual o resultado? Estão lembrados disso? Olha só. Então, 0 elevado a 2,3. 0, né? Porque eu não tenho quantas vezes multiplicar o 0, que a base é 0, é nada, tá certo? Então, olha só, 0, e aí eu tenho 1 elevado a 8. Lembre-se, o expoente é 8, tá? E aí, 8 é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a base, certo? Então, mas se eu multiplico 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, qual o resultado disso? Já perceberam o resultado? Então, olha só, quando eu pego a base 1 e elevo ela a qualquer expoente,
o resultado vai ser 1. Porque quando eu pego o número 1 e vou multiplicando entre si, né? 1 vezes 1 é 1, e vezes 1 é 1 de novo, e vai, e o resultado vai ser 1, sempre, certo? Então, vamos ter outro exemplo. 1 elevado a 3/4. Olha só. Acabei de dizer, quando a gente eleva 1 a qualquer número, o resultado é 1. Não é isso? Será que vocês estão compreendendo? Professora, E aí, professora? a Alana aqui está dizendo que está entendendo bem direitinho, professora, e já está respondendo, né? Ah, que coisa boa. Ela já respondeu aquela questão do 0, né? A questão do 1 também, do 1 elevado a 3/4, 1 elevado à 8ª potência. Então, ela está bem atenta e está dizendo que está entendendo bem. E aí nós vemos, professora, como é importante essa definição que nós temos em potenciação. Né? São regrinhas que nós devemos saber já para não ter problema quando a gente for resolver alguma coisa, né? Exatamente. É porque são muitas regras, né? Isso. São muitas regras e você precisa absorver todas elas, né? Para você compreender melhor. Então, deu para entender, gente? Quando eu tenho base 0, o resultado é 0. E quando eu tenho base 1, o resultado é 1. Certo? Simples assim, porque quando eu tenho base 1, eu vou elevar a qualquer expoente e o resultado vai ser 1. Porque quando eu multiplicar, no final vai ser 1 mesmo, certo? Então, aqui eu tenho que o resultado é 1, né? 1 elevado a 3/4. E tenho aqui, agora, potências com base negativa. E aí? O que é que muda nisso aí? Olha só, nós já vimos, né, que quando eu multiplico números negativos, tá? O resultado é um sinal de menos ou um sinal de mais, não é isso? Quando eles são negativos, os dois, e eu estou multiplicando, com certeza o resultado vai ser mais, não é isso? Então, quando eu faço menos 2 vezes menos 2, né? Eu vou ter mais 4, porque menos com menos não vai me dar o sinal de mais, né? Essa regrinha vocês já conhecem, vocês do 8º ano já conhecem, certo? Então, quando eu multiplico números diferentes, o resultado é negativo. Mas quando diferentes, sinais diferentes, o resultado é negativo. E quando eu multiplico sinais iguais, o resultado é positivo. Não é isso? Essa regra, o pessoal do 8º ano já viu. É só pôr em prática agora, né? Como disse a professora, praticando. É praticando que a gente aprende, gente. Então, quando terminar essa aula, pratica um pouquinho para ver se vocês conseguem realmente dominar o assunto, tá certo? Mas sem praticar fica complicado. Então, vê, eu tenho menos 2 elevado a 3. Ou seja, esse menos 2, ele vai ser multiplicado 3 vezes, concordam? Então, vamos ver no que vai dar. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, certo? Bom, mas se a gente conhece a regra do sinal, não é? Aquela regrinha que diz que sinais iguais vai dar mais, sinais diferentes vai dar menos, certo? Então, nesse caso, eu tenho menos 2 vezes menos 2. Vai me dar um sinal de mais 4, concordam? Agora, quando eu pego mais 4 e vou fazer vezes menos 2, que sinal eu vou ter aí agora? Pensaram? E aí, vocês sabem que sinal? Vamos ver? Olha só, menos 8. Porque eu não estava com um mais 4 e não vou multiplicar por menos 2? Percebam que os sinais são diferentes. Eu vou ter mais 4 vezes menos 2. Então, se eles são diferentes, o resultado dessa multiplicação é um sinal negativo, tá? Então, eu tenho aí agora menos 5 elevado a 2. Então, eu vou ter menos 5 vezes menos 5. O resultado disso vai dar um sinal negativo ou um sinal positivo?
Percebam que os sinais são iguais. E quando os sinais são iguais, o resultado é sempre positivo, certo? Então, eu vou ter menos 5 vezes menos 5, que vai me dar mais 25. Ou seja, o número 25 é positivo, certo? Então, eu tenho aí menos 5 vezes menos 5. E vou ter esse resultado, certo? Então, percebam o seguinte, sempre que eu vou ter uma potência com um número de expoente que seja ímpar, eu sempre vou ter o sinal negativo nesse resultado. Porque quando o sinal for par, quando o número for par, o sinal vai me dar um número positivo. Porque eu vou ter sempre um par para fazer mais e mais, menos e menos, tá certo? E quando eu tiver um número ímpar, eu vou ter que fazer um sinal menos com mais. E aí esse sinal do final vai ser negativo, certo? Então vamos lá. Olha só, menos 8, né? E 25, que foi o que nós encontramos. E aí nós temos agora a potência de base 10, certo? Então, quando a base é 10, o que muda? Vamos ver? Olha só, 10 elevado a 3. Percebam que o 3 é o número que me diz quantas vezes eu vou multiplicar essa base, não é isso? Então, eu vou ter 10 vezes 10 vezes 10, concordam? Não tem um 3 no expoente? Não é isso? Algum comentário, Cláudia? Não, a Alana que está aqui, professora, respondendo aqui as perguntas todinhas que a senhora está fazendo, ela já está, coloca aqui os números. Que e bom. A gente agradece muito a participação, a sua Que presença, bom. Alana, e sua interação conosco, tá certo? Continue assim. Que bom, Alana, muito bom, tá certo? E se você está respondendo, é porque você já tem um domínio, né, de potenciação. Isso é ótimo, excelente, porque isso você vai usar a vida toda, tá? Você precisa realmente ter esse domínio, como você domina somar, tá certo? Como você domina multiplicar. Então, é excelente, excelente. Nós temos aqui Ronald também que está observando, viu? Ele está dizendo aqui, estou observando. Continua observando e praticando, Ronald. Que bom, ótimo. Excelente, gente. Olha só, então vamos lá. A base é 10 e o expoente é 3, né? Como é que a gente faz isso? 10 vezes 10 vezes 10. E aí? Lembram que eles se multiplicam entre si? Olha só, 10 vezes 10 é 100, né? E 100 vezes 10, pensaram? É 1000, não é isso? Então, eu tenho 1000 no resultado, tá? Eu tinha alunos, não no 8º ano, mas eu acredito que no 6º, 7º, né? No 7º, para ser mais precisa, que fazia o seguinte, 10 vezes 3. Então, ao invés de multiplicar 10 vezes 10 vezes 10, fazia 10 vezes 3 e dava 30. Então, para poder ser mais simples, né? Então, mas quando você tem esse domínio de que o número do expoente lhe diz quantas vezes você vai multiplicar a base. Então, isso é fato. Você tem a base e tem o expoente que lhe diz a quantidade de vezes que vai ser multiplicado. Pronto. Multiplicou, resultado. Certo? Então, vamos lá. Olha só. E 10 elevado a menos 2. Como é que fica? Vamos ver? Olha só. 0,01. E a gente também já viu números decimais, não é isso? Então, eu vou fazer um número decimal porque eu tenho um menos 2, né? Então, eu não posso multiplicar menos 2, 10 menos 2, porque eu não tenho como multiplicar vezes menos 2, certo? Então, eu tenho que fazer só uma continha rápida que eu vou encontrar 0,01, certo? Então, vamos ver? Olha só, nós estamos terminando a aula do professor Pedro, tá certo? E ele colocou nessa aula
que essa era a parte 1, tá? Então, parte 1, provavelmente na próxima aula dele, que será a parte 2, ele vai continuar com essa ideia de potência com base 10, certo? Então, base 10, nada diferente do que outra base, porque a gente vai simplesmente multiplicar de acordo com o expoente. A não ser que a gente tenha expoente negativo, como a gente teve aí no final, né? Esse expoente negativo muda tudo, tá? E na base 10, esse expoente negativo de vez em quando é usado, tá certo? Então, Cláudia, algum comentário mais? A Alana respondeu que 10 elevado a menos 2 é 0,01. Então, a Alana está muito ligada. Muito correta, muito correta. Que e bom. aí, agradecendo, né, a Ronald e a Alana, nossa aula já está chegando quase ao fim. Observem direitinho as regras de potenciação, as definições que nós temos para podermos nos preparar para a próxima aula, não é? Aí essa é a aula número 1, temos a aula número 2, então essas regrinhas de por definição de potenciação é importante vocês terem esse conhecimento, não é, professora? Sim, e observem com que além dessas regrinhas por definição de potenciação, nós vemos que usamos também a regra de sinais, que são conhecimentos que muito vocês já importante, têm e são importantes que vocês vão levar para o resto da vida. Exatamente. Às vezes, em muitos cálculos que nós realizamos, nós temos que saber essa regrinha prática de sinais. E aí, a professora Nádia deu uma dicasinha bem fácil de vocês decorarem, tá certo? Então, tchau, tchau, pessoal. Obrigada pela participação. Obrigada, Cláudia. Alana e Ronald, obrigada pela participação de vocês. Alana, já percebemos que você tem um domínio, não é, de multiplicar e aí entendeu direitinho, que coisa boa, tá certo? Esperamos contar com vocês nas próximas aulas, tá? Divulguem a nossa aula, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau.